Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Roberto Boni Cardoso, sou presbítero servindo ao Senhor na Assembleia de Deus. O estudo de hoje é o quinto estudo que está tratando do tema diferenciando pecados, né? O pecado cometido depois da relação com Cristo, ou seja, o pecado no período da graça. Eu gostaria que você acessasse a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo de número 1. Nós vamos ler apenas os versos 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vamos à introdução. Nós fizemos menção à primeira parte desse tópico, né? O pecado cometido depois da relação com Cristo, ou seja, o pecado no período da graça. Bem como nós fizemos menção, né, da redenção de Jesus Cristo destes mesmos pecados. Chamamos os pecados redimidos por Cristo como pecados pregressos, ou seja, aqueles que aconteceram antes, né, de a pessoa acessar a Cristo. Hoje nós falaremos sobre os pecados posteriores, ou seja, os pecados cometidos pelas pessoas após o processo de redenção em Cristo, que estas pessoas, né, que somos nós, vivenciamos, tá bom? Então nós vamos falar sobre o pecado depois da redenção. O texto base que a gente utilizou, de Mateus 20, 21, a gente utilizou porque ele faz duas menções importantes, né? Primeiro, saber quem é que falou com a pessoa de José. Quem falou foi um anjo, o anjo do Senhor. E segundo, né, a informação importante que esse anjo deu para José, dizendo que Jesus ele salvaria o povo dos seus pecados. Quando a gente vai ler a partir dos evangelhos, claro, né, e toda o Novo Testamento, nós vamos descobrir que Jesus ele foi dado, né, para morrer pelos nossos pecados, e nós, com certeza, aprendendo isso, né, e apreendendo esta informação, nós vamos entender, né, o caráter de Deus naquilo que ele deseja para com a humanidade, ou seja, resgatar aquele que havia sido perdido. Esta é a vontade de Deus. Mas tratando especificamente do nosso estudo de hoje, né, a palavra pecado, no singular, ela aparece 98 vezes dessa forma, né, no formato singular, no Novo Testamento. Quando no plural, ela aparece 81 vezes. Então, 98 mais 81 é o número de vezes que a palavra pecado ou pecados aparece no Novo Testamento. No texto base, né, a gente viu que o anjo ele revela a José, pai terreno de Jesus, que este seria o salvador do povo, livrando-os de seus pecados. No contexto, sabemos que o anjo fala dos pecados pregressos, né? Mas Jesus também tem poder sobre os pecados posteriores, só que nem todos, tá? Depois a gente vai entender qual é o tipo de pecado que Jesus ele não tem, por assim dizer, poder sobre ele. Classificamos os pecados abaixo de forma a compreendermos de forma simples, né, os tipos de pecados posteriores e sua possível remissão ou não. Então vamos falar basicamente da seguinte forma: os pecados que não são para a morte, os pecados que são para a morte e um pecado muito específico para a morte, não é? Que atormenta o pensamento de muitas pessoas. Então vamos falar primeiro dos pecados que não são para a morte, ok? Precisamos entender aqui que não são pecados para a morte todos os pecados cometidos
em que o pecador reconhece o seu erro, pede perdão e o deixa. Nós encontramos base para falar nisso em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 22, e Apocalipse, capítulo 2, verso de número 5. Então, basicamente, qualquer tipo de pecado, seja ele qual for, né? À exceção do último, que a gente vai tratar mais adiante, ele é perdoável. Ah, irmão Roberto, você está dizendo que o adultério é perdoável? Sim, o adultério é perdoável. Você está dizendo que matar uma pessoa é perdoável? Sim, por consecução, retirar a vida de uma pessoa é perdoável, né? E aí tem todo o contexto que gira em torno da situação. Mas, a bem da verdade, a grande maioria, a maioria absoluta dos pecados existentes, eles são, sim, perdoáveis. Lembre-se que eu estou falando dos pecados posteriores. Nós já falamos sobre o pecado pregresso, ou seja, aquele pecado que a pessoa se arrependeu quando foi impactada pelo Espírito Santo, se converteu deles e aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Agora a gente está falando dos pecados cometidos depois desta fase, tá? Geralmente, as iniquidades, né, conforme citado lá em 1 João capítulo 5, verso número 17, dizem respeito ao que no grego é chamado de paranomia, né? Ou seja, é violação da lei, infração ou transgressão. Nesse contexto, cremos que quase todos os pecados são perdoáveis, na condição do quê? De que a pessoa que o cometeu, ela reconheça, não é? O seu pecado, obviamente tem a ação do Espírito Santo que trata na vida dessa pessoa e demonstra a ele aquela falha que ele cometeu, não é? Haja assim, então, o reconhecimento, o arrependimento, o pedido de perdão e o acerto, que é o quê? Você deixar aquele pecado. Então, neste sentido, né? Neste sentido, quase todos os pecados são efetivamente pecados que não são para a morte. Essa expressão pecado para a morte, pecado não, que não é para a morte, né? Ela é encontrada lá no livro de 1 João e ela é muito complexa nesse sentido, porque a gente, quando vê assim o texto, né, de 1 João dizendo que existem pecados que são para a morte e pecados que não, a primeira visão que vem na nossa cabeça é que existe algum tipo de pecado ou alguns tipos de pecados que são que podem matar e outros que não matam. Todo pecado mata. Isso é o que a gente precisa entender. Por quê? A palavra de Deus é que diz que o nosso pecado, né, o salário do pecado é a morte. Então, efetivamente, todo pecado mata. Não importa qual seja. O que diferencia o pecado, o fato de o pecado não ser para a morte, é a pessoa não continuar nele. Efetivamente é isso, tá? Aí uma pessoa faz o seguinte, ela comete um pecado, seja ele qual for, e como é que eu vou dizer? Premeditadamente, né? Sabendo que Deus perdoaria o seu pecado, ele diz, eu vou cometer o pecado e depois eu vou fazer o meu pedido de perdão. Isto não é arrependimento, né? Isso é maquinaria do pecado, como a gente aprendeu. Na verdade, houve ali, foi uma maquinaria do pecado, né? É aquilo que Tiago vem citar lá, como é que funciona o pecado. Você tem a sua concupiscência, né? A sua baixa de padrão moral, aquilo que você é fraco, não é? E ali, pela sua fraqueza, você planeja um pecado, ou seja, virou um embrião. Desse embrião, você executa o pecado na sua mente, ou seja, ele se conclui dentro de você, então você já cometeu aquele pecado, e depois você dá concepção a ele nasce quando ele vem para o mundo físico, quando a pessoa concretiza aquele pecado. Então, na verdade, ele cometeu mais de um pecado em relação à mesma questão, né? Então, a premeditação na busca de perdão posterior,
ela não é arrependimento e essa pessoa, obviamente, ela permaneceu naquele pecado. Bom, e quais são então os pecados para a morte? Levando em consideração que todo pecado pode ser para a morte ou não, então a tese reversa, né, em relação ao que a gente falou antes, é verdadeira. Ou seja, todos os pecados são para a morte, quando o pecador ignora a voz do Espírito de Deus, conforme Romanos, capítulo 8, verso número 26, o que busca convencer, né, o Espírito Santo busca convencer o homem do erro, seguindo essa pessoa, ela ignora a voz do Espírito Santo, continua naquele pecado, seguindo aquele pecado, ignora a correção. Né? Quando ela está no pecado continuamente, aquele pecado está permanecendo, fazendo com que aquela pessoa ela esteja fora dos planos e da vontade de Deus, pela transgressão dela. Por quê? Em cumprimento à palavra de Deus, né? Isaías 59, 2, conforme a gente já citou aqui algumas vezes, o pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. E não importa se é um pecado pregresso ou é um pecado posterior. Né? Qualquer tipo de pecado. Aquele que está em pecado sequente, ele não está debaixo dos planos de Deus. Né? O apóstolo João, ele fala isso também, quando ele diz, né, que quando ele afirma que aquele que peca não é de Deus. Por quê? Ele está falando peca no sentido de pecar continuamente. Ele não está falando no sentido da transgressão momentânea que a pessoa se arrepende. Né? Ele está falando desse pecado de ação contínua. Essa pessoa que está nesse pecado de ação contínua, ela pode cair, né? Ela pode, permanecendo nesse erro, ela pode cair, até um ponto em que o coração dela se torne insensível, né, a Deus, como na ação daqueles citados, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 4, verso número 2. Ele pode entristecer o espírito, conforme... Desculpa, pessoal, só um instante. Efésios 4, verso número 30. Extinguir o espírito, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Ou seja, desprezar completamente as manifestações do Espírito Santo na vida dele, né? E, por fim, essa pessoa pode chegar à apostasia pessoal, conforme descrito em Hebreus, capítulo 3, verso número 12. É óbvio que isso tudo leva à morte. A morte de quem? Daquele que já havia sido vivificado. Lucas, capítulo 8, verso número 13, Hebreus, capítulo 6, verso 4 e 5. Essa pessoa, ela não só resistiu à ação do Espírito, como permaneceu fora da vontade do Senhor. Nesse conceito, muitas vezes, ou quase sempre, ela volta para as velhas práticas, para aquilo que ela executava antes de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A gente vai ver isso em Isaías 29, 13, Mateus 23, 25 a 28, Romanos 6, 15 a 23 e 8, de 6 a 13. Ou, né, a pessoa ignora os ensinos teológicos, conforme 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 3. Então, fazendo aqui um breve resumo a respeito dos pecados para a morte, todo e qualquer pecado, seja ele qual for, ele pode ser para a morte se ele for um pecado de ação contínua. O que acontece com as pessoas que pecam continuamente, né, é que elas vão ficando insensíveis à voz do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele busca, né, falar com aquela pessoa e dizer, olha, você está em pecado, você está no erro, você precisa se consertar. Essa ação, primeiramente, acontece através do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus, ela também nos revela, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, que existe uma possibilidade de uma pessoa ser alertada
não é, a respeito do pecado e tentar buscar auxiliar. O título é Mateus 18, de 15 até 21, né? Pode ser até o 22. Quer ver? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio, ou seja, alguém que não faz parte, não é, da igreja de Cristo, por assim dizer, né? E um publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Isso é autonomia da igreja, né? Está falando de autonomia da igreja e poder da igreja sobre a vida das pessoas, inclusive. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, por isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E essa parte da palavra de Deus, ela termina com Pedro perguntando a Deus: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Lembrando, né, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Nesse contexto, a gente não pode dizer que existe uma limitação, não é, para a figura do pecado em que a pessoa deva ou não deva ser perdoada. Essa expressão 70 vezes 7 quer dizer um número contínuo de vezes, um número infinito de vezes, né? E não necessariamente um número definido de vezes, tá bom? Aí tem gente que faz a conta, né? 70 vezes 7, 490 vezes. Ah, tá. Então a quantidade de perdão é 490? Não, não é isso que quer dizer. Está dizendo aqui o texto que a quantidade de vezes ela é infinita, tá bom? Essas citações que eu fiz de vários textos aqui, vocês precisam realmente fazer lá a leitura depois, tá? A leitura desses textos que foram citados. Então a questão é essa: a pessoa que está em pecado, esse pecado de ação contínua, seja ele o pecado que for, do menor ao maior, não importa. Mas se a pessoa ela continua exercendo esse tipo de pecado, ela está correndo um sério risco de cair, né? Por quê? Primeiro, como eu disse, ela evita o Espírito Santo. O Espírito Santo já começou a falar com ela e ela está evitando, não é, se corrigir. Depois, próprias pessoas na igreja podem vir a falar com essa pessoa e essa pessoa pode também resistir, né? Então, ela está infringindo aquilo que a própria igreja ela é obrigada a tratar, né? Resistindo ao Espírito, extinguindo o Espírito de Deus, né? Conforme 1 Tessalonicenses 5,19, como eu disse, que é o desprezo das manifestações do Espírito Santo. E, por fim, adentrando na era da apostasia pessoal, essa pessoa, obviamente, né, ela vai passar, né, a voltar àquelas velhas práticas, aquilo que ela fazia anteriormente, se é que ela já não está fazendo, né? Se é que ela já não está fazendo exatamente aquilo que ela já fazia anteriormente, né? E ignora os ensinos teológicos. Por quê? Porque ela começa a discutir se de fato Deus é Deus, se de fato Jesus é Jesus, se de fato Espírito Santo é Espírito Santo, se de fato existe anjo, se de fato existe mundo espiritual, se de fato a fé dela não é uma mentira. Começa a inventar, né? E a deliberar assuntos ali, começa a falar coisas contra Deus,
não é? Falar coisas contra Jesus, contra o Espírito Santo. Então, essa pessoa, ela está num caminho para a apostasia pessoal, e a barreira da apostasia pessoal é o terceiro ponto que a gente vai falar aqui, que é o pecado contra o Espírito Santo, ok? A palavra de Deus, ela diz que tudo aquilo que não é de fé é pecado. Ela diz também que quando você pode fazer o bem e não o faz, você está pecando. Tem os pecados ligados à moralidade sexual, né? Tem os pecados ligados aos 10 mandamentos. Então, há uma gama enorme de pecados, na verdade, dentro da palavra de Deus, que basta que a pessoa, né, ela busque conhecimento dentro da própria Bíblia, né, em que ela vai se entender sendo pecado ou não sendo. Eu não estou efetivamente aqui, até porque se a gente fosse falar de pecado a pecado, né, mencionado na Bíblia, nós vamos falar aqui horas e horas a fio, né? Mas principalmente nós precisamos entender, né, que aquele que ama a Deus de todo o coração, e aquele que ama ao próximo, né, como a si mesmo, ele vai se privar de falhar com o próximo e com a Deus, né, e com Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz que aquele que ama o Senhor é aquele que conhece os estatutos de Deus, conhece os mandamentos de Deus e os guarda, ou seja, os cumpre, né? Os estatutos e os mandamentos de Deus. Esse é quem ama a Deus. E quem ama o próximo, né? Na questão do amor civil, por assim dizer, né? Do amor uns pelos outros, a gente evita com clareza praticar atos contra as pessoas. E aí, atos físicos, atos emocionais, né? Maledicência, todo tipo de coisas dessa natureza. Então, nós temos que ter, sim, um comportamento de amor e até de negação a nós mesmos. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar a respeito disso, ele chega a dizer que coisas que não são efetivamente pecaminosas, né? Mas que envergonham ou assombram de alguma forma o nosso irmão, escandalizam ele de alguma forma, nós devemos evitar fazer. Por quê? Para que a consciência daquela outra pessoa não seja incomodada. Então é um tipo de doação, não é? Que é muito superior ao que a gente espera entender normalmente. Nós falamos que esses pecados que são para a morte, né, são todo e qualquer pecado em que a pessoa continua ou fazendo, ou seja, ou cometendo continuamente. Esse ato de cometer determinado pecado ou pecados continuamente, nós dissemos o quê? Que eles vão gerando uma situação na vida da pessoa que faz com que aquilo que era a ação do Espírito Santo começa a diminuir na vida, primeiro porque a pessoa não dá ouvido à voz do Espírito Santo, depois porque ela própria vai extinguindo, né, a ação do Espírito Santo na vida dela. E isso atua-se, né, a apostasia pessoal, que leva à morte daquele que antes já havia vivificado, né, como a gente está falando. Agora a gente vai falar sobre o pecado contra o Espírito Santo. O pecado, ele pode levar o homem a cair, né? Mas essa queda, ela pode ser restaurada, sim. Ou, no caso do cometimento efetivo do pecado, o Espírito Santo, ele vem e adverte a pessoa a respeito desse pecado. E ela vem e se arrepende daquele pecado, pede perdão a Deus, e pede perdão a quem sofreu também a transgressão, ou a igreja, ou no caso, a pessoa, né, que sofreu, né, aquele pecado cometido. Enfim, né, a gente tem uma relação no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, que é justamente aquela oração dominical que as pessoas convergiram chamar de Pai Nosso, né? E a gente tem uma parte lá que diz o seguinte: perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas,
como diz a tradição católica, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tá? Então, nesse contexto, é condição para receber perdão também perdoar. Então, o ato de perdoar, né, ele é cabível, ele é, na verdade, uma ordenança para todas as pessoas e ele é cabível em todas as circunstâncias. Eu não canso de lembrar de uma história muito intrigante a respeito disso, dois casos efetivos que a gente vê, inclusive tem vídeos na mídia aí rolando, né? No próprio Facebook, eu acredito que algumas pessoas já devem ter visto, de uma mãe que teve o filho assassinado e que perdoou o assassino, né? É um ato de amor muito grande, né? É um ato de amor muito grande que nem todas as pessoas, pelo que dá para depreender, né, dos atos e dos pensamentos dos seres humanos, nem todas as pessoas estão prontas para exercer, né, um perdão tão profundo, mas deve. Bom, dentre os chamados pecados para a morte, o que gera maior discussão no nosso meio, né, no meio cristão, é o chamado pecado contra o Espírito Santo. Segundo a palavra de Deus, né, Jesus é o nosso advogado para toda causa no céu. Está escrito lá, 1 João, capítulo 2, verso de número 1. Né? Vamos abrir rapidamente. Está lá no finalzinho da palavra de Deus. Né? Finalzinho do Novo Testamento. Tem 3 cartas de João. 1 João, capítulo 2. E o verso é o verso de número 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Né? Então, Jesus ele é nosso advogado em toda causa que se achega no céu, junto a Deus, né? Contra nós. Só que tem uma exceção grave, que é justamente tratada no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, dos versos 31 e 32, que diz: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, contra Jesus, né? Ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. A expressão nem neste século, nem no futuro não quer dizer que são 2 séculos que de abrangência dessa regra. Quer dizer que em momento algum da história haverá perdão para este tipo de pecado. Então, o que blasfema contra o Espírito Santo é alguém que, e agora a gente precisa entender isso com muita clareza, antes experimentado a salvação, a renovação e a regeneração do Espírito, deliberadamente e conscientemente apostata da fé, endurecendo por si mesmo o seu coração, tornando-o imune ao Evangelho e tornando também imune de atender à voz do Espírito Santo. Hebreus 3, de 7 a 19. Então, a pessoa ela torna-se imune à fé de qualquer natureza, tá certo? Tanto pela ação do Espírito Santo, quanto ela deliberada e pessoalmente, ela extingue da sua própria vida a possibilidade de nova, né, no caso, regeneração. Ela peca intencionalmente, já não restando mais sacrifício pelos pecados, conforme diz Hebreus, capítulo 10, verso de número 26. Portanto,
E aí sim é o risco. Esta modalidade de pecado só se enquadra para aqueles que são ou que já foram cristãos. Então, ele não se aplica ao ímpio. Ela não se aplica àquele que nunca aceitou a Jesus como único, suficiente Salvador. Né? Todos os pecados antes da salvação são perdoáveis. Todos. Por quê? No caso, ninguém pode pecar contra o Espírito Santo se não tem consciência do Espírito Santo. Tá? Ninguém pode. Agora, aquele que recebe consciência, que foi vivificado, aquele que sofreu a regeneração pelo Espírito de Deus, aquele que faz parte, não é, da Igreja de Cristo, esse, num estado de rebelião pessoal, na apostasia, ele obviamente ele está ali apostatando da fé e vai passar com certeza por esse pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. Então, o pecado contra o Espírito Santo ele só pode ser cometido por alguém que já foi cristão, não pode ser cometido por pessoas que não conheceram a Cristo, verdadeiramente falando, né? Pessoas que só vai ser cometido por pessoas que uma vez provaram da graça de Deus, que uma vez estiveram, né, no aprisco do Senhor, e aí as pessoas vão de acordo com as suas percepções teológicas, elas vão dizer que aquela pessoa de fato nunca foi salva, né, como é o caso do calvinismo clássico, né, que vai dizer que aquela pessoa de fato nunca foi salva. Já o pessoal arminiano vai dizer que existe a possibilidade sim da perda da salvação. Eu particularmente creio desta forma e não consigo ver outra explicação plausível para o pecado contra o Espírito Santo, já que precisa ser intencional. Tá? Precisa ser intencional, só pode ser cometido por aquele que uma vez foi imerso na graça. Tá bom? Como saber se cometeu pecado contra o Espírito Santo? Né? É uma pergunta de escola bíblica dominical. Toda vez que a gente vai fazer menção a esse tema na escola bíblica dominical, sempre a gente recebe essa pergunta. Como saber se cometeu pecado contra o Espírito Santo? Bom, a dúvida em si, se cometeu ou não, já é um sinal de que a pessoa não cometeu. Né? Porque aquele que o comete de forma deliberada, tá certo? Ela sabe o que está fazendo. Então, se ela tem dúvida, é um sinal de que não cometeu, dada, como eu disse, a ação deliberada de quem comete. Contudo, existe uma questão. O coração do homem, sendo incrédulo, tá? Ele está mais afeito a ser enganado. Então, a pessoa que cometeu esse dito pecado contra o Espírito Santo, ela pode passar imediatamente a ser enganada efetivamente pelo diabo, a ponto de que ela venha a achar que ela não cometeu. Então, o que está acontecendo, o que pode ser feito, não é? Para evitar essa catástrofe na vida? Deve-se ter uma preocupação genuína em se manter firme espiritualmente. Deve-se ter uma responsabilidade para com o Espírito Santo em ouvi-lo. É uma busca por santidade. Né? Tem pessoas que cometem pecados e que têm remorso, não se arrependem. Ela comete pecado, ela se entristece porque cometeu aquele pecado, né? Gerou uma tristeza, poxa, caí de novo nisso. Mas ela volta a cometer. Então são pessoas fracas que mantêm aquela brecha aberta em relação àquele tipo de pecado. Essa pessoa está correndo um risco muito grande. Né? Então, a preocupação com a salvação, não é? A preocupação em se manter no reino de Deus, a preocupação em ter uma fé genuína, né? Espiritualmente genuína, ela precisa ser uma constante na vida da pessoa para que ela não venha correr esse risco. Né?
Quem cometeu o pecado não está buscando conserto, né? No caso do pecado contra o Espírito Santo. Quando se opõe ativamente contra Deus, teologicamente, no caso de atacar o Evangelho, né, agir contra o reino de Deus e seu Filho, bem como contra o próprio Espírito Santo, né? São sinais de que a pessoa ela cometeu esse pecado contra o Espírito Santo, tá? Por quê? Porque ela está abertamente blasfemando, abertamente, conscientemente lutando contra o Evangelho de Deus, né? Se opondo de forma consciente, né? Contra o Evangelho de Cristo. Um exemplo interessante é o exemplo de Ananias e Safira, né? Onde Ananias ele vende uma propriedade e chega lá na congregação e mente dizendo que havia vendido por, vamos botar um valor aqui só para a gente entender, vendeu a propriedade por 100, entregou 50 na igreja e falou que os 50 eram o valor integral. Ninguém tinha pedido dinheiro nenhum para Ananias. Ninguém tinha falado que era para ele vender a propriedade e dar dinheiro lá. Ninguém tinha falado nada disso. Ele, pela sua própria vontade, chegou lá e mentiu. Não sei o que o animava a fazer isso, né? Mas a palavra de Deus ela vem dizer que ele foi fulminado ali na hora, morreu, caiu para trás morto, né? Provavelmente ele já estava provando aquele efeito que a gente falou anteriormente. Uma pessoa que já estava, né, fora dos planos de Deus pela sua própria vontade, ou seja, pela vontade dele próprio, Ananias, e estava sendo enganado e buscando enganar a outros, né? Quem cometeu, por fim, né? Quem cometeu o pecado contra o Espírito Santo é aquele, sintetizando, é aquele cujo relacionamento com Deus ele não é mais conciliável, ou seja, a separação é irreconciliável, né? Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Espero que tenha conseguido dar entendimento a vocês a respeito dele. Vamos para o nosso estudo de caso. Eu vou fazer perguntas, tá? Um cônjuge traiu o outro. Essa é a condição inicial. Não importa quem seja, o homem ou a mulher. Um cônjuge traiu o outro. Essa traição, ela aconteceu depois dessa pessoa estar em Cristo. Não foi antes, foi depois. A pessoa já aceitou Jesus, os dois, né, são ditos e entendidos como cristãos, né? Essa pessoa deixou o seu cônjuge e foi habitar com o amaziado ou com o amante. No final da vida, né, a gente entende que essa pessoa nunca deixou o seu pecado, nunca se arrependeu de seu adultério, gerou filhos e faleceu. Essa é a questão, tá? Esse é o caso. O pecado desta pessoa que traiu, tá? Letra A. Poderia ter sido perdoado se este se arrependesse, deixasse o amante e pedisse perdão a Deus. Essa é a primeira opção. A segunda opção seria: não há perdão para o adultério neste ou em nenhum outro caso. Letra C. Poderia ter sido perdoado se este se arrependesse, pedisse perdão a Deus e ao cônjuge traído. Letra D. Poderia ser perdoado caso deixasse o amante, pedisse perdão à igreja, ao cônjuge e a Deus e buscasse reconciliar com o cônjuge, contudo assumindo os filhos do outro relacionamento. Ou nenhuma das respostas está correta.
Bom, o estudo de caso é o seguinte: um cônjuge traiu o outro, não importa se é o homem ou a mulher. Um cônjuge traiu o outro, os dois eram casados, eram cristãos, congregavam na igreja, tudo isso. Mas um traiu o outro. Essa traição aconteceu depois da pessoa estar em Cristo, né? Como eu disse, ela já era cristã. A pessoa que traiu deixou o seu cônjuge, né? E foi habitar com o amaziado. Nunca deixou o amaziado depois. Nunca se arrependeu também de seu adultério e gerou filhos e depois faleceu. A pergunta é esta: o pecado da pessoa poderia ter sido perdoado se este se arrependesse, deixasse ao amante e pedisse perdão a Deus? Não há perdão para o adultério neste ou em nenhum outro caso? Poderia ter sido perdoado se este se arrependesse, pedisse perdão a Deus e ao cônjuge traído? Poderia ter sido perdoado caso deixasse o amante, pedisse perdão à igreja, ao cônjuge, a Deus e buscasse reconciliar com o seu cônjuge, contudo assumindo seus filhos e o outro relacionamento? Ou nenhuma das respostas está correta? O que vocês acham? Analisar casos de divórcio ou casos de traição, adultério, são realmente os casos bem difíceis, porque o teor passional sobre eles é muito grande. As pessoas elas têm realmente uma dificuldade considerável de tratar sobre esse assunto. Vamos, então, entender aqui essa situação. Um cônjuge traiu o outro, vou ler de novo para ficar claro, né? Um cônjuge traiu o outro. Esta traição aconteceu depois que essa pessoa estar em Cristo, né? Todas duas cristãs, todas duas, né, congregavam, né? Aquela coisa toda. Esta pessoa deixou o seu cônjuge e foi habitar com o amaziado. Nunca deixou essa amante ou esse amante, nunca se arrependeu de seu adultério, gerou filhos e faleceu. Nesse contexto, tá? É óbvio, e eu concordo com a pessoa que comentou, os filhos não têm culpa. Tá? Os filhos não têm culpa. Então, eles são fruto de um casamento, né, de uma formação de família irregular diante dos olhos de Deus, mas eles efetivamente não têm culpa. O que eles precisam fazer é o que todo homem, toda mulher precisa fazer: aceitar Jesus como único, suficiente Salvador e seguir as suas vidas. Eles não têm culpa, né? Nesse contexto, o pai, né, no caso, ou a mãe, eles precisam assumir o filho. Não pode descartar o filho por conta desse filho ter sido gerado num casamento irregular, né? Numa relação irregular de acordo com os padrões bíblicos. O correto, já que a pessoa ela cometeu o pecado do adultério, sendo ela, né, congregando numa igreja, sendo ela cristã, é ela se reconciliar com todos, com a igreja, com Deus e com o cônjuge, tá? Porque ela infringiu a lei de Deus, porque ela infringiu, né, as regras da igreja e porque ela, obviamente, né, cometeu adultério, então também infringiu o relacionamento que ela tinha com a sua esposa ou seu esposo. Neste sentido, na verdade, ela tem que pedir perdão aos três. É o que tem que ser feito. Então, a resposta que poderia se enquadrar melhor com isso que nós acabamos de dizer é se ele deixasse o amante, né, a letra D, pedisse perdão à igreja, ao cônjuge e a Deus, e buscasse reconciliar com o cônjuge, no sentido, obviamente, né, eu não, até que ponto, né, que essa reconciliação é possível, enfim, né? De repente a pessoa ficou aguardando. Existem mulheres, né, que
ficam 10, 15, 20 anos aguardando que seu marido ele venha se arrepender da traição e volte para a família. Né? Ou pode ser um caso mais rápido. Né? A gente fez aqui apenas um caso possível, dentre as tantas possibilidades que poderiam acontecer. Né? E por fim, essa pessoa obviamente precisa assumir os filhos desse outro relacionamento, que, como a gente já acabou de dizer, não tem culpa. Né? Então, a resposta que melhor se enquadra a esta situação que a gente colocou dentro desses parâmetros é a resposta D. Poderia ser perdoado caso deixasse o amante, pedisse perdão à igreja, ao cônjuge e a Deus e buscasse reconciliar com o cônjuge, contudo assumindo seus filhos do outro relacionamento. Tá? Essa é a possibilidade. Tá bom? Restou alguma dúvida sobre isso que nós acabamos de dizer aqui para vocês? Eu não estou dando aqui um curso completo de teologia sobre pecado, tá? O que a gente faz aqui é introduzir o tema e dar um conhecimento a mais para que você tenha uma vida melhor na presença de Deus, tá bom? Eu não estou dando um curso de teologia, você não está recebendo uma cobrança de mensalidade, não é? E eu, por outro lado, também não estou preparando aqui textos com grandes profundidades para te cobrar qualquer coisa. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é um serviço cristão, no sentido de ajudar as pessoas que estão ao nosso redor a reconhecer e conhecer melhor a palavra de Deus e fazer com que, não é, dentro desse conhecimento, a pessoa possa ter uma melhor vivência no Evangelho. Normalmente pergunto às pessoas, né? Você está com dúvida sobre isso que a gente está falando? Porque a gente pode explicar esses assuntos de outra forma, né? A gente pode abordar um assunto de várias maneiras diferentes. Esse estudo de caso, por exemplo, eu poderia ter tratado sobre outro tipo de pecado, né? Como, por exemplo, poderia dizer para vocês aqui agora que existem muitos cristãos que jogam jogo do bicho, loteria, Sena, Mega Sena e todo tipo de jogo que exista. E acha que isso é normal. Né? Já tem outros cristãos que trabalham na indústria do cigarro, na indústria dentro de bares, por exemplo, vendendo bebida para as pessoas e acha que isso é normal. Né? Então, existem muitas possibilidades que a gente poderia estar tratando aqui. A questão é, com base neste conhecimento que você já recebeu da sua igreja, do seu pastor, com base nesses conhecimentos que a gente está aqui discutindo de forma até superficial, por que não dizer, eu não tenho nenhum problema para assumir isso. Até porque tem gente, né, que não sabe nada, né, que está ouvindo alguma coisa pela primeira vez e que está recebendo de uma forma bem básica. Bem básica. Nós cometemos pecado. Aliás, a palavra de Deus ela diz que aquele que diz que não comete pecado está mentindo. E eu acabei de ler o texto aqui de 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O pedido é esse. Se alguém pecar, ou seja, todos estão sujeitos a tal coisa, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, existe sim a possibilidade do cristão pecar em um deslize, uma transgressão, como a gente viu aqui logo no princípio da nossa transmissão, quando a gente estava falando dos pecados que não são para a morte e do pecado que é para a morte. Né? Na verdade, a gente está sujeito a esta possibilidade. Não é bom que faça. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque a vigilância ela nos ajuda a crescer cada dia mais espiritualmente. Segundo, porque sempre tem um reflexo o pecado na vida da pessoa. Então, se a pessoa ela comete determinado pecado, seja ele qual for, por mais que seja perdoado, mas as consequências, os reflexos desse pecado, eles vão atuar na vida dessa pessoa. Né?
Então, é algo que é uma preocupação genuína que a pessoa realmente tem que ter, no sentido de estar em vigilância, em oração, tomando cuidado, né, para que não venha a pecar. Mas, por mais que nós, né, exerçamos total controle sobre nossa mente, né, e sobre o nosso próprio espírito, naquilo que diz respeito à carne, reduzindo ela ao máximo possível, né, mantendo ela submissa, em um momento ou outro, você pode vir a cometer um pecado. Tá? Então, quer ver uma coisa? Tem um pecado que um homem ou uma mulher comete sem saber que está cometendo. É defraudar o outro. O que é isso? A palavra de Deus, ela diz que o corpo do homem casado pertence à sua esposa, assim como o corpo da sua esposa pertence ao seu marido. Então, o ato de se afastar um do outro, né? Ou um ou outro, por um motivo injusto, é pecado. Né? É pecado. Por um motivo injusto. Tá? Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplica a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. É o que eu desejo para você. Está em Hebreus, eu acho que eu errei aqui a descrição. Não existe isso aqui. Hebreus 37, 19. Desculpa, irmãos. Estava aqui fazendo a pesquisa e acabei citando o texto errado. Hebreus 3, de 7 a 19, tá? É porque ficou faltando o espaço aqui. Perdão. Primeira João, capítulo 2. Ô, Jesus. Eu já estou em Apocalipse e estou pensando que eu estou lendo. Perdão, povo. 1 João, capítulo 2, verso de número 1.